No programa de hoje nós começamos falando de cultura. Vamos apresentar para os caríssimos telespectadores o autor deste livro aqui. Este pequeno livro no tamanho, mas grande no conteúdo. Trata-se do jornalista e publicitário Mário Ivo Cavalcante, Cartas Náuticas. Então, aqui o livro Cartas Náuticas de Mário Ivo Cavalcante, que é também colunista do JH, primeira edição, e nos dá a honra de sua presença aqui. Mário Ivo Cavalcante, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Queria começar a nossa conversa querendo saber de você o que lhe inspirou para escrever esse bonito livro. Acho que é o trabalho mesmo diário. Eu, como jornalista, a gente é jornalista porque gosta de escrever e nas horas vagas, no tempo que a gente tem livre, a gente se dedica ao trabalho mais autoral. E jornalista agora tem hora vaga? Esse é o problema, por isso que demora tanto para publicar um livro. É verdade, esse é o seu primeiro livro? É o primeiro livro publicado. E já tem projeto para outros, não? Ou ainda você Não, ainda não, justamente, talvez demore mais um lambendo a cria, como se diz. Não, é difícil, justamente porque falta esse tempo necessário para você. O pessoal fala muito de inspiração, mas também todo mundo já sabe que hoje em dia é mais transpiração do que inspiração, né? Será que sempre não foi assim? Não, sempre foi assim, eu digo, hoje em dia já se sabe mais que é isso, né? E você escolheu a editora Flor do Sal, fala um pouquinho da editora. A editora Flor do Sal é uma editora nova, começou esse ano, do poeta de Alexandre Adriano de Souza e de Flávia Safra. Esse é o 5º livro que eles lançam. Tem uma preocupação muito grande com a qualidade literária. Os primeiros eram livros de poesia, tem um livro infantil e esse é o primeiro em prosa, que na verdade é uma prosa também muito poética. E eu sinto aqui que é uma prosa curta, né? Essa preocupação de ter o texto curto, ele significa hoje buscar um maior número de leitores ou não? Também, talvez, mas porque também eu acho que tem influência do próprio fazer diário, do dia a dia como jornalista, que você é obrigado a ter um limite. Você não tem muito fôlego para poder escrever tanto tempo, até porque naturalmente hoje em dia os leitores não têm uma necessidade muito rápida de seja qualquer coisa, notícia ou texto. O próprio espaço no jornal ou nos jornais, a reportagem praticamente sucumbiu, né? Você tem os espaços para matérias muito curtas. Isso. E na questão do colunismo, notas, né? Então, muitas vezes as notas são mais lidas do que qualquer outro texto maior, porque o público não tem muito tempo para... O público leitor não tem muito tempo para se aprofundar muito, né? Você acha que isso tem a ver com a informática, com o momento em que a gente vive, onde a informação através da internet ela é muito mais rápida, por isso tem que ser mais curta? Tem, tudo é uma necessidade muito grande, né? Hoje em dia você é obrigado a ter celular, é obrigado a responder imediatamente uma chamada. Antigamente, há pouco mais de 10, 15 anos, você não precisava localizar ninguém, nem precisava ser localizado facilmente. A própria questão, né, o nome do livro é Cartas Náuticas. Antigamente você escrevia uma carta, você esperava o tempo dela chegar no destinatário, você esperava outro tempo para que o destinatário respondesse e chegasse de volta para você. O navio atravessava todo o oceano. Exatamente. E ninguém morria em função disso. Ninguém morria, todo mundo vivia muito bem, feliz e satisfeito. E hoje em dia você tem que ter, se você não olhar seu e-mail diariamente, né, sua caixa de e-mail e não responder, muita gente fica chateada, muita gente fica... Várias crônicas aqui, você começa com Minha Querida, tal. O livro é uma homenagem a alguma musa? Não, ele na verdade é uma obra de ficção. Ele não tem nada a ver diretamente com o meu trabalho diário como jornalista. Ele é literalmente de ficção. E o livro é ilustrado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da ilustração. São quadros originais de Isaías Ribeiro, um artista daqui de Natal, bastante atuante desde os anos 80. É um amigo pessoal meu e coincidiu que eu vi essa obra dele e achei que tinha a ver com o clima do livro. É uma série chamada Dunas, que lembra um pouco essa questão do mar, né? O livro se chama Cartas Náuticas, tem a ver com essas travessias atlânticas que você fala, da questão da correspondência.
tem a ver com essa distância, do tempo necessário, né? E é meio com a metáfora, o oceano. Talvez o tempo que você demorou, seja um jornalista experiente, apesar de jovem, mas você demorou maturar o livro, né? Foi uma travessia quase náutica para poder lançar o primeiro livro. Para poder lançar. Mas lançar é diferente de escrever, né? Diariamente a gente escreve, seja pela profissão, seja pela coisa autoral, mas realmente acho que é a questão de exposição pública, né? Você se expõe como jornalista, é uma coisa, você se expor como autor, significa que você está expondo, queira ou não, mesmo sendo uma obra de ficção, é um modo de quase se desnudar, né, diante do leitor. E a capa está muito bonita, de quem é? É da mesma série de Isaías Ribeiro, do quadro da série Dunas. Bonita a capa. Você acha que o mercado deveria investir mais nesse tipo de livro, o chamado livro de bolso, onde a pessoa pode ler em qualquer ambiente? Acredito que sim. É uma opção interessante da própria editora de facilitar, né? Talvez justamente a questão de tempo. Ninguém pode agora dizer, isso aí é um livro que você lê numa tarde tranquilamente, gostando, você lê numa tarde sem precisar passar dias e dias para terminar o livro. Você que escreve diariamente e convive de alguma forma termina convivendo com os leitores. As pessoas que não gostam de ler, as pessoas que não leem, elas não gostam, não leem porque não têm o costume, porque não têm o hábito, ou via de regra as pessoas não leem por falta de tempo? Eu acho que a falta de tempo é uma mera desculpa para um hábito que está se instaurando cada vez mais por uma série de fatores, né? Porque é mais fácil você ir para uma festa, é mais fácil você ter uma diversão menos cultural do que se dedicar um pouco, né, à leitura. Até mesmo jornal, você sabe que jornal hoje em dia não vende proporcionalmente tanto quanto há 15 anos atrás. Aqui mesmo em Natal a cidade cresceu numa proporção que eu acredito que o número de leitores, infelizmente, não acompanhou. E em relação aos jovens, os jovens estão lendo, Ivo? Eu acho que tem. A internet, provavelmente, ela deve ser uma faca de dois gumes, né? Ela nem tudo é ruim na internet, nem tudo é bom. O que importa, eu acho que é a questão da qualidade, né? A internet tem muita coisa boa, mas depende do que essas pessoas estão lendo. Mas isso é bom, elas estão escrevendo cada vez mais, apesar de que tem essa distorção da língua, né? A pessoa começa a escrever muito reduzido, abreviações. Internetês, né? E provavelmente gente da nossa geração já às vezes não consegue entender, precisa de um tradutor. E essas novas gerações nasceram dentro disso, né? E é impressionante a facilidade que os jovens têm de mexer com a máquina, né? Uhum. Eu sempre comparo essa geração nova, são digitais. Uhum. Nós somos um tanto quanto analógicos. Sim. Na verdade, eles têm uma maior facilidade de mexer com esse instrumento chamado internet, né? Eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Mas não tem saudade, não? Não. O computador realmente, para escrever, é uma mão na roda. Tem gente que morre de saudade. Diz que até grava um programa de computador, para você estar no computador e ouvindo o barulho da máquina. Mas eu não. Eu peguei mais ou menos quase que a transição, né? Não tanto a transição, mas não tenho saudade não, porque o computador ajuda muito a você escrever, a rever, a revisar rapidamente, a corrigir. De minha parte também não tenho nenhuma saudade da máquina. Eu nunca amei um Olivetti, como tem um amigo, meu grande amigo Cid Augusto, ele tem uma crônica, diz que amou um Olivetti. Eu pessoalmente nunca amei.